Fala aí, galera, que é o Jorge, canal Livro Secreto. Estamos aqui para mais uma Graphic Secret. Dessa vez, Monstros, do Barry Windsor Smith. Monstros vai contar a história do Billy, tá? O Billy é um garoto que sofreu abuso na infância e tudo, que o pai voltou da guerra com traumas, na Segunda Guerra Mundial. E aí ele batia na mãe, batia no Billy, era alcoólatra. O Billy acaba sem família, vai morar na rua, e aí ele resolve se alistar no exército. Mas como ele é um cara que não tem a saúde 100%, não tem família, tem alguns problemas físicos, o exército pega ele para fazer parte de um experimento chamado Prometheus, que é um experimento proveniente da Segunda Guerra Mundial, onde os alemães nazistas tentaram criar o homem perfeito, né? O super-homem deles. Tá? E aí o experimento dá mais ou menos certo, só que o Billy se transforma num ser monstruoso e foge. E aí começa uma caçada do exército ao Billy. Por quê? Porque o exército quer esconder o que ele fez, que é claramente ilegal. E aí você tem o Jack Powell, que tenta ajudar o Billy de todo jeito, que é uma figura do passado do Billy, tá? E vai nessa toada do exército perseguindo o Billy, tá? O traço é muito bom da história. E aí a gente chega numa definição final e tudo, só que assim, o interessante dessa história não é a caçada que o exército faz ao Billy, né, ao monstro, digamos assim, que é uma coisa meio Frankenstein, né? O monstro não tem culpa de ter sido criado daquele jeito, mas a sociedade não aceita o monstro, é imputado alguns crimes ao monstro que não foi o monstro que fez, e aí para encobrir os responsáveis, tá? Mas o interessante é justamente você acompanhar nos flashbacks a relação do pai dele, né, o Tom, com a esposa, o filho, os parentes, a relação que o Jack Powell tem com a família dele e essas relações interpessoais, como as pessoas vão lidar com o Tom totalmente destrambelhado, com crises insanas assim de traumas de guerra, batendo na mulher, espancando o filho, como ele vê tudo na base do ciúme, tudo, o alcoolismo dele, e como isso vai influenciando na vida de todos que tem em volta daquele núcleo do abuso. Tá? Essa parte realmente espetacular nessa história aqui, e é isso que vale a pena nessa história aqui. Ele usa a história do Billy, essa história fantástica, digamos assim, como pano de fundo para mostrar como alguns traumas conseguem, como o alcoolismo também, conseguem destruir não só o núcleo familiar, como tudo que está em volta dele, tá? Nesse sentido, ela funciona perfeitamente e é muito boa mesmo, tá? Essa HQ aqui, ela tem uma polêmica, por quê? Porque o Barry Windsor Smith, na época, ofereceu essa história para a Marvel como uma história do Hulk. E a história foi descartada. E logo depois apareceu nas histórias agora eu não lembro se foi o Peter David ou o Bill Mantlo, tá? Mas não vem ao caso aí. O Hulk sofrendo o abuso, né? O Bruce Banner sofrendo o abuso do pai dele na infância, que era o mote que o Barry Windsor Smith deu para a história dele do Hulk, que a Marvel tinha recusado e que apareceu numa história posterior. Então tem essa polêmica envolvendo essa história aqui também. Mas independendo disso, essa história aqui vale muito a pena ser lida. É uma leitura densa, tá? Tem bastante texto, tem inclusive partes escritas de diário e tudo. Não vai ser uma história, e nem se propõe isso de que você vai ler numa sentada. Você tem que ler com calma para absorver o que você está lendo. Você precisa prestar atenção nos detalhes também da história, nos diálogos dos personagens, principalmente, para pegar tudo que o autor quer passar dentro dessa história aqui. Mas é ótima, é uma história ótima realmente, que vale a pena ser lida, tá? Então fica aqui essa dica para vocês aqui dessa ótima HQ aqui, tá? Então, se você acompanhou a gente até aqui, deixa aí aquele seu joinha que ajuda bastante o canal.
se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo e vamos conversar aí nos comentários se você gosta desse tipo de história mais densa, mais séria nesse sentido, que bote o dedo nas feridas sociais que são comuns no mundo que a gente vive, né? Problema de abuso, problema de alcoolismo, problema dos traumas que não são tratados direito, como a sociedade se isola e fingindo que não está vendo problema, que é outra coisa colocada aqui também, né? E vamos conversar aí, que é sempre legal, sempre interessante falar sobre HQs, tá? Então, fica todo mundo bem aí e até o próximo vídeo.